A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar uma série Espírito, Alma e Corpo. E esse primeiro vídeo será dedicado ao tema Espírito, o espírito humano. Porque eu e você somos um espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. Jesus Cristo diz para nós que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é espírito. Olha bem o que diz o texto. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Então, quando nós nascemos dos nossos pais terrenos, nascemos como carne, como pessoas controladas, dominadas pelos instintos carnais. Mas agora, uma vez que nós cremos em Jesus Cristo e o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele está dizendo aqui que o Espírito Santo nos gerou novamente. Nós passamos a nascer de Deus, nascidos do Espírito. Porque também diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge, ou não o toca, não lhe toca. Então aqui a Bíblia deixa muito claro para nós que nós nascemos de Deus. Aqueles que creram em Cristo e o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Um novo ser espiritual foi gerado em nosso interior. Nós somos um espírito. E esse espírito é a própria vida de Cristo, a vida de Deus. É a Zoe. O Novo Testamento traz pelo menos 3 palavras como vida no grego. Uma delas é Zoe, é a vida de Deus. É a vida que Jesus Cristo diz no capítulo 10, versículo 10 do evangelho que escreveu João. Quando ele diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida ali é Zoe, é a vida de Deus. Paulo também diz que já estou crucificado com Cristo. E vivo não eu mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então essa vida que Paulo está dizendo ali também é Zoe. Outros 2 textos utilizados como vida é bios, que se refere aos aspectos éticos e morais que nós temos, e a outra palavra é psique, para a alma, para a mente, que também é traduzido no português como vida. Então nós vemos bios, psique e zoe. Mas quando Jesus diz que ele veio nos dar vida e vida em abundância, ele está falando aqui da vida de Deus, que habita no nosso interior. O apóstolo Paulo também diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parecem loucura, mas o homem espiritual julga bem ou discerne bem todas as coisas. Então existe o homem natural, aquele que nasceu apenas os seus pais terrenos, mas existem aqueles que são homens e mulheres espirituais, porque nasceram de Deus. O Espírito Santo gerou uma nova vida espiritual, um novo espírito, um novo ser dentro dessas pessoas
que agora é chamado de o novo homem, o homem espiritual. Também aqui aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A ninguém conhecemos mais segundo a carne, mas conhecemos as pessoas agora segundo o Espírito. Ou seja, quando nós congregamos, nos relacionamos com as pessoas, nós sabemos se elas já nasceram de novo ou não, porque agora nós conhecemos as pessoas e também nos conhecemos de maneira espiritual. Até mesmo ao Senhor Jesus Cristo, nós não o conhecemos de forma humana, mas nós o conhecemos de forma espiritual, porque a própria vida dele, a vida que está em Cristo neste momento, é a mesma vida que está dentro de cada um dos filhos de Deus, daqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, quando Paulo diz, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim, ele está falando ali que a vida de Cristo é a vida que vive no interior dele, vivia no interior dele e vive hoje na eternidade. Também ele vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, verso 10, que se nós estamos em Cristo, o nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito é vida por causa da justiça. E essa palavra espírito ali está em letra minúscula. Todas as versões trazem esse texto, esse versículo, com a palavra espírito em letra minúscula, se referindo ao nosso espírito. O nosso espírito é vida por causa da justiça. E essa palavra vida ali também é zoe. Não é bios e nem psique, é zoe, é a vida de Deus. O meu espírito é a própria vida de Cristo. E por isso eu agora faço parte da família de Deus. E se você também está em Cristo, você tem essa vida vivendo no seu interior e você também é membro da família de Deus. E diz mais a palavra: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E diz mais: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. O Espírito é o que vivifica. Nós estamos vivos para com Deus, nós passamos da morte para a vida, diz a palavra. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora que nós nascemos de novo da água e do Espírito, como nós vimos em João capítulo 3, aqui Jesus está dizendo que o Espírito, o nosso Espírito, que também está com letra minúscula aqui, é Ele que nos vivifica, porque Ele é a própria vida de Deus. E nós vimos que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Isso significa que o mesmo Espírito que está em Deus é o Espírito que está dentro de nós, é o nosso Espírito. Estamos unidos ao Senhor de maneira que não podemos mais ser separados dele. Quando nós pedimos pela presença de Deus, pela comunhão, para que Deus se aproxime de nós, para que Ele se achegue até nós, para que Ele fique perto de nós, na verdade, Deus já está vivendo em nosso interior, de maneira que nós não podemos nos separar dele mais, porque nós somos um só Espírito com Ele. Não existem duas vidas dentro de nós, a nossa vida e a vida de Deus. Não, só existe uma vida no nosso interior, que é a vida do próprio Deus.
E por isso ele está sempre vivendo através de nós. Não há possibilidade de nós sermos separados do Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na verdade, quando nós pedimos pela presença de Deus, nós estamos querendo é que a fé seja fortalecida em nosso coração. Nós estamos pedindo é que a sensibilidade na nossa alma, no nosso coração, esteja mais forte. E nós vamos falar no próximo vídeo sobre a alma, sobre o papel da alma no nosso caminhar em Cristo. Mas Deus e nós estamos unidos em um só Espírito. Também diz assim mais: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então esse novo homem foi criado em verdadeira justiça e santidade. O nosso Espírito é santo, é justo, e ele é a nossa identidade. Nós não nos identificamos mais como pessoas injustas diante de Deus. Não existe culpa mais, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Essa palavra justificados significa literalmente tornados justos. Como? Quando nós nascemos justos, nós nascemos de novo e esse novo homem, esse novo espírito é justo, é santo, é perfeito diante de Deus. Por isso, quando o Senhor olha para nós, ele não nos vê mais como meros pecadores, mas ele nos vê como santos, como justos, que é claro que ainda pecam. Quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, Paulo diz que ele é o pior dos pecadores, ele não está se referindo à nova vida dele, ele está se referindo ao pecado que habitava no corpo dele. E nós vamos ver isso mais à frente. Então agora nós somos santos, justos diante do Pai. Não é o que você sente, o que você pensa, ou o que você faz para Deus que te torna justo, que te torna santo, que te torna filho ou aceito pelo Pai. Mas é aquilo que ele fez, é a pessoa que ele te tornou quando você nasceu de novo. O seu espírito é justo, é santo, é perfeito. E o seu espírito, o meu espírito, é a nossa identidade. Por isso, quando Deus olha para nós, ele nos vê como filhos, purificados pelo sangue do Cordeiro, isentos de qualquer culpa, porque Paulo diz aos Colossenses que a cédula de dívida que havia contra nós foi cravada na cruz do Calvário. E por isso Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, espiritualmente, e nos assentou nas regiões celestiais com Cristo, em Cristo. Por isso, ele nos deu autoridade de filhos, de novas criaturas. Não podemos nos ver mais como simples pecadores diante de Deus. Não, nós somos santos, somos justos, que ainda pecamos por meio do corpo, não por meio do nosso espírito. O que peca agora em nós é a nossa mente, é o nosso coração, é a nossa carne, não é o nosso espírito. Porque João vai dizer assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não podemos pecar porque somos nascidos de Deus, mas nós não pecamos todos os dias. Aqui João está se referindo à semente de Deus que permanece em nós, que é o Espírito, é a nova vida, o nosso Espírito, o Espírito humano que Deus gerou em nós,
ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Quando nós pecamos, vou repetir, pecamos por meio do corpo, por meio da mente, do coração, e não com o nosso espírito. Porque aquele que nasceu de novo, se pecar com o espírito, com o seu próprio espírito, estará pecando para a morte. Esse é o pecado para a morte. Não existe mais salvação para esse pecado. É quando o crente que nasceu de novo volta a morrer espiritualmente. Eu gravei um vídeo com o título Pecado para a Morte. Assista esse vídeo. Os pecados que nós cometemos diariamente não são pecados para a morte. Esses pecados têm consequências, sim, para as nossas vidas, mas ele não chega a contaminar o nosso espírito, a nossa nova vida, porque se isso acontecer, ocorreu a apostasia, o pecado para a morte. Então, para essas pessoas não existe mais perdão, arrependimento de pecados. Nós somos exatamente como Cristo é, como ele caminhou aqui e como ele é hoje, com a autoridade que ele nos concedeu, uma vez que ele está sentado à direita do Pai e nós estamos assentados juntamente com ele. A Bíblia diz que somos exatamente como Cristo é, a nossa identidade. Olha bem, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Como ele é, somos nós neste mundo. Mas nós não temos tantos erros, tantas falhas ainda em nosso caráter, em nossa mente, em nossos corações. Como nós podemos ser iguais a Cristo? Aqui está dizendo que assim como ele é, somos nós neste mundo. Espiritualmente, o nosso espírito é a própria vida de Cristo, por isso nós somos como ele é. Quando Deus olha para nós, ele vê o nosso espírito, o espírito humano, a própria vida do Senhor. E por isso ele nos recebeu como filhos, porque ele nos gerou de novo. O nosso espírito é o canal, o meio pelo qual Deus se comunica conosco. A nossa mente, o nosso coração compreende aquilo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Olha o que o João vai dizer. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então nós temos a unção do Santo. Quem é o Santo? Jesus Cristo. Nós temos a unção dele, a vida dele. E essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Porque o nosso novo homem, ele nasceu de Deus, ele compreende aquilo que pertence a Deus. E ele comunica à nossa mente os mistérios, a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo testifica, é com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha o que diz no Salmo 77. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. À noite recordo as minhas canções, o meu coração ou a minha mente medita e o meu espírito pergunta. Então é o nosso espírito que questiona,
que deseja a revelação do Senhor. E aí o Espírito Santo comunica com o nosso espírito. É por meio do nosso novo homem que Deus fala profundamente em nós. E a nossa mente, o nosso coração compreende, recebe essa revelação do Senhor. Por isso é tão importante entendermos quem nós somos. A vida do próprio Deus habita em nós, para que paremos de nos ver como pessoas incapazes, pessoas desamparadas, olhando para Deus como se Ele estivesse lá no céu, distante de nós, como se os nossos pecados não tivessem mais solução. Não, nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Nós não iremos vencer, nós já fomos tornados por Ele mais que vencedores. Essa vitória também está em nosso espírito, não está naquilo que nós fazemos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos. Se você está se sentindo incapaz, entristecido, uma pessoa abandonada, solitária, saiba que essa não é a verdade, porque não é o que você sente, não é o que você pensa que te torna filho de Deus, mas é o fato de você ter crido em Cristo, ter confessado a Ele como Senhor da sua vida e ter nascido de novo. O Espírito que está dentro de você, o seu novo ser, é o que te torna mais do que vencedor. Não é a vitória que você alcança em meio às tribulações. Não. É a vitória que está em seu espírito. É essa vitória que te torna capaz de superar os desafios, as batalhas, as tribulações que se levantam contra você. Então você já entra na tribulação, na batalha, como mais que vencedor. Por quê? Porque você já tem a própria vida de Cristo em você. É essa vida que nos torna mais que vencedores em Cristo. E é nesse ponto que muitos filhos de Deus tropeçam, porque eles estão tentando alcançar a vitória, alcançar a bênção, uma vez que a vitória delas, as bênçãos delas, já estão no interior delas, por meio dessa nova vida. Também, a Bíblia vai dizer mais: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade. Essa palavra espírito aqui também está em letra minúscula, porque é com o nosso espírito que nós adoramos a Deus. E é com a verdade que habita em nossos corações, ou seja, com a palavra dele. Nós não podemos adorar a Deus apenas com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Nós adoramos a Deus com aquilo que há de mais profundo em nós, de mais poderoso em nós, que é o nosso espírito. É com a vida que Ele nos deu que nós adoramos. Por isso nós devemos vigiar também. Muitas vezes o nosso coração, se estiver cheio de vaidades, com um pensamento equivocado a respeito do nosso Pai, por não conhecermos a verdade, se o nosso coração estiver enganado a respeito da bondade do Pai, da fidelidade do Pai, do amor dele por nós, nós não conseguiremos adorá-lo em espírito. Estaremos apenas dizendo para Deus coisas sem entendimento. E a Bíblia diz que o povo de Deus pode adorá-lo apenas de lábios, mas os seus corações podem estar distantes do Senhor, porque o nosso novo homem precisa estar conectado por meio de uma mentalidade também correta, um entendimento perfeito a respeito do nosso Deus, permite que o nosso espírito
preste uma adoração verdadeira diante do nosso Pai. Porque diz assim, Salmo 119, eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Então só podemos adorar a Deus com um coração sincero quando nós entendemos a palavra dele, aquilo que ela diz a nosso respeito e a respeito do nosso Senhor. Também aqui aos Romanos, Paulo diz assim, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Paulo servia a Deus por meio do seu próprio espírito. Nós servimos ao nosso Pai não é apenas com o nosso corpo ou com a nossa mente, com a nossa razão, mas é principalmente com o nosso espírito. E essa palavra aqui, servir, é a palavra latreuo, que significa também adorar. Porque lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 2, diz assim, os adoradores, latreuo, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Essa palavra adoradores aqui é latreuo, é a mesma palavra que Paulo utilizou para dizer que ele servia a Deus, ou serve, eternamente, com o seu espírito. É por meio do nosso novo homem que nós servimos ao nosso Pai. E por isso, nós temos que estar mais conscientes dessa nossa identidade, do nosso espírito. Muitas vezes nós estamos mais conscientes dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas incapacidades, do que estamos conscientes de quem nós somos, de quem habita em nós. Mas qual é a forma do nosso espírito? Como ele se parece? Nosso espírito tem a mesma forma do nosso corpo. Ele habita em cada célula do nosso corpo. Porque quando Jesus conta para nós, no capítulo 16 de Lucas, a respeito do rico e de Lázaro, ele diz que havia um homem muito rico e que na porta desse homem vivia um mendigo, Lázaro, e ambos morreram. E nesse local, no Hades, no inferno, o rico estava no lugar de tormento e Lázaro foi para o seio de Abraão, para o paraíso. E lá acontece o seguinte, olha o que diz a palavra. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, aqui ele está falando do rico, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então o rico olhou de longe e viu Abraão e Lázaro. Ele reconheceu ambos, mostrando que o nosso espírito, porque ali está se referindo aos espíritos desses homens, porque o corpo permaneceu aqui na terra, mas ali eles se identificaram, eles se reconheceram ali no inferno, ali no seio de Abraão, no paraíso. Então o nosso espírito possui a mesma forma que o nosso corpo, e ele habita em cada célula do nosso corpo também. Aqui nós vemos que o espírito humano, ele tem fervor. Isso mesmo, diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha bem, hein, como nós servimos ao Senhor por meio do Espírito. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então aqui esse homem chamado Apolo, a Bíblia está dizendo que ele era fervoroso no espírito. Ele pregava, ele ensinava, ele era instruído no caminho do Senhor. E ele ainda não era batizado com o Espírito Santo, mas ele era fervoroso de espírito. Aqui está em letra minúscula espírito, porque o espírito dele era fervoroso. Também nós vimos que Paulo diz no capítulo 12 aos Romanos
que devemos ser fervorosos no Espírito. É claro que nós dependemos do batismo no Espírito Santo para cumprirmos o chamado do Senhor. Jesus disse: vocês receberão poder do alto para serem minhas testemunhas. Então nós dependemos, precisamos do poder, do batismo com o Espírito Santo. E ele então mantém o nosso espírito fervoroso, fervor. Nosso espírito também se alegra, olha o que diz a palavra. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Então aqui quando Maria se encontra com Isabel, ela disse que o espírito dela se alegrou em Deus, Salvador dela. Também Paulo está dizendo aqui que o espírito dele se recreou, se alegrou, se regozijou quando ele recebeu a oferta dos coríntios. Então o nosso espírito se alegra. Ele também se ira. A Bíblia diz que Jesus se irou no seu espírito. Também o nosso espírito possui fé. É por meio do nosso espírito que a fé acontece em nós. Então ela passa a habitar em nossos corações, mas é no nosso espírito que nasce a fé. O Espírito Santo fortalece o nosso espírito com fé. Porque Paulo diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Judas diz que a nossa fé é santíssima, porque ela é espiritual. Ele diz assim que devemos orar no Espírito Santo para que a nossa fé seja fortalecida, sejamos edificados em nossa santíssima fé. Olha bem, por meio de orarmos no Espírito, porque o nosso Espírito também ora. Paulo diz que quando nós oramos em outras línguas, o nosso Espírito ora bem. Olha só como que o nosso novo homem, ele tem vontades, ele se alegra, ele tem fervor, ele fica fervoroso quando nós o alimentamos e ele também deseja as coisas de Deus. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 7, que ele estava em uma batalha, porque nos membros dele, na carne dele, havia um desejo de pecar, que batalhava contra o entendimento dele. Mas ele diz que segundo o homem interior dele, ou seja, o espírito dele, o novo homem dele, ele tinha prazer na lei de Deus. Então é com o nosso novo homem que nós temos prazer na lei, na palavra do Senhor. O nosso novo homem também deseja as coisas de Deus. E diz mais a palavra: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vejamos que devemos renovar a nossa mente por meio do espírito do nosso novo homem. Porque ele está dizendo aqui, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então o nosso novo homem, ele influencia, ele reveste a nossa mente com os pensamentos de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E Paulo diz que o homem natural não compreende, não entende, não consegue discernir, compreender as coisas de Deus, do Espírito de Deus. Mas aquele que é espiritual, que nasceu de novo, compreende bem todas as coisas, porque nós temos a mente de Cristo. Então, é o nosso Espírito que nos dá a capacidade, a condição
de discernirmos as coisas espirituais. Por isso, nós não fomos chamados para ser crentes racionais somente, aqueles que são governados pelos raciocínios, pela mentalidade humana, pela sabedoria humana. Nós fomos chamados para andarmos no Espírito, a nos revestir do novo homem, ou seja, deixar que o nosso novo homem, o nosso espírito, assuma o controle da nossa mente, das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que nós pensamos. O nosso novo homem precisa governar e não a nossa alma, não a nossa mente. A nossa mente deve corresponder à mentalidade do Espírito, para que sejamos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos ou fizermos. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.